No fim do século X, a Inglaterra anglo-saxônica vivia seu auge. As invasões vikings foram contidas, mas o desastre ainda ameaçava. Os nórdicos poderiam retornar? Porque o último rei anglo-saxão desse século seria conhecido como Ethelredo, o Impreparado. Em 991, Olaf Tryggvason, da Noruega, avançou com uma frota viking sobre Malden. Aqui, Olaf enfrentou o idoso Ealdorman Berknot de Essex em uma das batalhas mais marcantes da época. Seguiram-se anos de novas incursões vikings por toda a Inglaterra. Saqueadores nórdicos levaram muita pilhagem e escravos em seus barcos. O rei Ethelredo recusou-se a pegar em armas e liderar a defesa do país. Para os clérigos ingleses da época, isso era o Apocalipse. Como previsto no livro do Apocalipse, este é o reinado de Ethelredo, o Indeciso. Junte-se a nós no Real Crusades History para explorar a maior crise da história da Inglaterra anglo-saxônica. E lembre-se, não há professor melhor do que a história. Os cronistas anglo-saxões descrevem o reinado do rei Edgar da Inglaterra como uma espécie de Era de Ouro. Edgar governou de 958 a 975, cerca de um século após as perigosas guerras vikings de Alfredo, o Grande Anglo-Saxão. A Inglaterra tinha percorrido um longo caminho desde aqueles dias sombrios de luta contra os invasores nórdicos. Na Páscoa de 973, Edgar foi ungido governante do Império Anglo-Saxão, já que ele governava muitos povos, não apenas os anglo-saxões. A cerimônia aconteceu em Bath, em meio a muitos edifícios bem preservados da Roma Imperial. Todo o evento evocava a grandeza da Britânia romana, o auge dos triunfos de Alfredo, o neto do Grande, Athelstan, que havia solidificado a hegemonia inglesa em todas as ilhas britânicas. O escritor do século XII, Guilherme de Malmesbury, afirmou que em 973 8 sub-reis do país de Gales, Escócia e das ilhas ocidentais levaram Edgar pelo rio Dee, em Chester, uma declaração política meticulosamente executada da primazia anglo-saxônica. Esta imagem colorida provavelmente foi adicionada depois que vários governantes regionais prestaram homenagem a Edgar em Chester, tanto para garantir sua amizade quanto para evitar sua ira. Todos esses governantes concordaram em fornecer ajuda militar a Edgar caso fosse necessário, e Edgar concordou em fazer o mesmo. Para Edgar e colegas governantes britânicos, o mar era um perigo potencial. Todo verão, Edgar e seus reis vassalos participavam de exercícios navais conjuntos, patrulhando a costa britânica com frotas de centenas de navios. Apesar de a ameaça viking ter sido contida há tempos, o risco de novos ataques nórdicos ainda existia além das ondas. Edgar e os líderes do país de Gales e da Escócia queriam manter a vigilância. E ainda assim, as sementes de futuros conflitos criaram raízes nos espaços mais íntimos da própria família do rei. Edgar desfrutou da companhia de mais de uma mulher em sua vida. Quando adolescente, Edgar teve várias amantes. Uma jovem chamada Athelflaed teria um papel particularmente importante em seu futuro. Filha do Ealdorman da Anglia Oriental, Athelflaed vinha de uma das casas anglo-saxônicas de mais alta posição. Os historiadores não têm certeza se Athelflaed era esposa de Edgar ou apenas sua amante. No início da década de 960, Athelflaed teve um filho com Edgar, Eduardo, mostrando que ele era aceito na dinastia do pai. Em 964, com cerca de 21 anos, Edgar casou-se com Elfrida, viúva de um dos principais anciãos do reino e aliada do bispo Athelwald de Winchester. Elfrida é a primeira esposa de um rei inglês a receber o título de rainha. Antes disso, a consorte de um rei era chamada apenas de esposa do rei. Em 973, ela foi ungida com Edgar em Bath, e registros destacam seu título de rainha
e seus aliados influentes na elite inglesa. Ælfric se esforçou para excluir o filho do rei Eduardo de conquistar o trono. Ela deu a Edgar um filho, Edmundo. Uma carta de 966 foi testemunhada pelo rei e por Ælfric, que é descrita como a esposa legítima do rei. O filho de Ælfric, o bebê Edmundo, é chamado de filho legítimo do referido rei. Em forte contraste, o filho mais velho de Edgar, Eduardo, é listado apenas como gerado pelo rei. E isso deve ter sido um golpe difícil de engolir para o filho mais velho, Eduardo. Edmundo morreu aos 5 ou 6 anos. Mas entre 966 e 969, Elfrida deu ao rei outro filho, Etelredo, que agora se tornou o foco das ambições da rainha. A influência do rei terminou com sua morte repentina em 975, aos 33 anos. A morte precoce do rei chocou seus súditos e criou uma crise imediata, pois o rei deixou 2 filhos de 2 mulheres importantes, ambas com o apoio de homens poderosos. No início, a maioria dos nobres apoiou Eduardo, mesmo ele sendo menos favorecido pelo pai. Eduardo tinha entre 13 e 16 anos, enquanto seu meio-irmão, Etelredo, tinha entre 5 e 8 anos de idade. Os magnatas ingleses geralmente preferiam um chefe de estado mais maduro, já que um rei criança exigia uma regência com todos os desafios que isso trazia. Mas Etelredo ainda tinha apoio significativo. Os nobres se reuniram para debater a questão com ânimos exaltados durante dias de discussões. Fundamental para quebrar o impasse foi o arcebispo Dunstan de Cantuária, o mais importante religioso do reino, que deu seu apoio a Eduardo. Pouco depois, o arcebispo coroou Eduardo pessoalmente, mas Ethelred ainda contava com apoiadores influentes que não queriam deixar o assunto de lado. Em parte, o conflito foi impulsionado por uma controvérsia que surgiu durante o reinado do rei Edgar. Edgar havia apoiado um movimento de reforma monástica que restaurou dezenas de mosteiros por toda a Inglaterra. Isso reviveu muitas comunidades de monges, mas várias famílias poderosas perderam grandes extensões de terra. O ressentimento surgiu e virou violência. Após a morte de Edgar, antigos senhores retomaram vários mosteiros, expulsando os monges que passaram a vagar na miséria pelo país. Ælfir, o Ealdorman da Mércia, liderou uma força contra vários mosteiros nas Midlands ocidentais, alegando desrespeito do arcebispo pelos direitos de Ethelred. O Ealdorman da Anglia Oriental, Ethelwyn, que apoiava o rei Eduardo, reuniu uma força para se opor ao saque dos mosteiros. Em todos os lugares, Diz a vida de Santo Osvaldo, havia dissensão e problemas que nem os bispos nem os nobres conseguiam apaziguar. Em 978, o rei Eduardo, já na adolescência, foi negociar com Etelredo na residência da rainha Elfrida em Corfe, Dorset. Eduardo viajou imprudentemente com só uma pequena escolta militar. Quando Eduardo se aproximou da residência da rainha, vários nobres não identificados se aproximaram dele. De repente, homens armados cercaram o rei, o tiraram do cavalo e o mataram a facadas. Ali mesmo. As identidades dos assassinos de Eduardo nunca foram confirmadas, talvez para evitar mais derramamento de sangue. O historiador Marcus Morris ressalta ser fácil deduzir quem estava por trás do assassinato. Ælfir, o Elder de Mércia, quase certamente esteve envolvido, assim como a rainha viúva Elfrida. Esses dois conseguiram o que queriam logo após o enterro de Eduardo. A guerra civil terminou e os magnatas concordaram em colocar o jovem Etelredo no trono. Etelredo era chamado assim pelos cronistas. O despreparado agora começava o que é considerado um dos reinados mais desastrosos da história inglesa. Etelredo ainda era uma criança, então sua mãe, rainha Elfrida, Ealdorman Ælfir e seu aliado, bispo Etelvaldo, governaram como seus regentes. Por ora, promoveram uma reconciliação com os apoiadores do falecido Eduardo, o arcebispo Dunstan e Etelvino da Anglia Oriental. A coroação de Etelredo
aconteceu em 4 de maio de 979, no local tradicional de Kingston upon Thames. O novo rei tinha entre 9 e 13 anos de idade, mas, à medida que Etelredo crescia, ele se tornava inquieto sob o domínio do grupo de sua mãe. Com a morte do Elder Elfir em 983 e do bispo Etelvaldo em 984, Etelredo agiu. A rainha-mãe de repente deixa de aparecer como testemunha nas cartas reais, indicando sua expulsão da corte. Os sucessores de Elfir também foram banidos. Curiosamente, Ethelred voltou-se justamente para a facção que havia favorecido seu falecido meio-irmão. O jovem rei tinha a posição ideal para isso. Era só uma criança quando o irmão foi assassinado. Agora ele podia venerar seu irmão morto como um mártir e empregar os apoiadores de Edwards para exercer seu próprio poder e demonstrar sua nova política. Atelrado casou-se com Alfigfu, filha do Ealdorman Torred de York, opositor do falecido bispo Etelvaldo. Mas o rei também passou a afastar antigos opositores de sua mãe, principalmente Dunstan, arcebispo de Cantuária. Após o bispo de Rochester reclamar que Aethelred cedeu terras da igreja a um favorito real, Aethelred enviou homens armados à diocese do bispo. A essa altura, o arcebispo Dunstan já estava velho, e seu último ato foi condenar a política recente do rei. Dunstan morreu em 988, ninguém restou para se opor à vontade do rei, ou seja, ninguém restou dentro da Inglaterra. Na década de 980 surgiram relatos de navios vikings vistos na costa. Ataques isolados começaram a acontecer e depois se tornaram mais frequentes. Em 988, ano da morte do arcebispo Dunstan, vikings desembarcaram em Watchet, Somerset e enfrentaram as forças inglesas locais. A crônica anglo-saxônica relata a morte de vários Thunes em combate. Após grandes baixas de ambos os lados, os ingleses venceram o confronto, mas o evento espalhou temor por toda a terra. Etelredo estava pronto para defender a Inglaterra como seus antepassados fizeram. A causa dos ataques vikings renovados à Inglaterra no final do século X é debatida por historiadores. O crescimento populacional e conflitos políticos internos na Escandinávia podem explicar isso. Os vikings baseados na Irlanda também representavam um perigo para a Inglaterra, mas as frotas vikings enviadas da própria Escandinávia se mostraram as mais devastadoras. Durante o reinado de Etelredo, a prosperidade cada vez maior da Inglaterra certamente só aumentou sua atratividade como alvo. Conflitos civis recentes reduziram a vigilância defensiva do reino. Os nórdicos sempre buscavam novas chances de saquear riquezas anglo-saxônicas. Qualquer sinal de negligência atraía chefes ousados, e a notícia logo se espalhava entre os saqueadores do mar. O ano de 991 foi decisivo no reinado de Etelredo. Naquele verão, uma grande frota liderada por Olaf Tryggvason, da Noruega, desembarcou em Folkestone, Kent. Os homens de Olaf saquearam a cidade e os campos, depois seguiram pela costa para aterrorizar Sandwich e Ipswich. Depois seguiram para Malden, em Essex, acampando em uma ilha do estuário do Blackwater. Aqui, eles enfrentaram as tropas dos Saxões Orientais em 11 de agosto. Uma das batalhas mais lendárias da Inglaterra do início da Idade Média aconteceu agora. Os anglo-saxões, que enfrentaram Olaf em Malden, eram liderados pelo envelhecido Ealdorman Byrhtnoth de Essex, um alto guerreiro grisalho que empunhou a espada e lutou com suas tropas. Olaf ofereceu partir com seus homens em troca de um pagamento de tributo. Byrhtnoth recusou. Um poema posterior mostra Byrhtnoth oferecendo palavras ousadas ao líder nórdico. Daremos lanças como tributo, tesouros não serão ganhos tão facilmente. Ponta e lâmina nos unirão. Primeiro, o jogo sombrio da batalha. O poema, cuja confiabilidade histórica é questionável, diz que os anglo-saxões lutaram bravamente e impediram os vikings de atravessar o istmo que ligava a terra firme.
Olaf disse que seus homens só lutariam de verdade se pudessem atravessar. Surpreendentemente, Byrhtnoth concordou e o Elderman deixou os nórdicos atravessarem para que a batalha ocorresse. Historiadores debatem há tempos a veracidade desse trecho. O tropo da autoconfiança antes da derrota é comum na poesia ao longo da história. Mas será que pode haver alguma verdade nesse detalhe? Michael Wood sugere que Byrhtnoth talvez quisesse apenas eliminar os vikings sem deixá-los fugir. Se atravessassem, ficariam encurralados, e os anglo-saxões poderiam massacrá-los até o último homem, caso os homens de Byrhtnoth vencessem a batalha. Deixando a poesia de lado, uma batalha feroz certamente ocorreu em Malden, como em todas as batalhas da era viking. Cada lado se alinhou diante do outro em muralha de escudos, iniciando o combate corpo a corpo ao se aproximarem. Um exército tentava romper a muralha de escudos inimiga, atacando com lanças e espadas. As baixas aumentaram de ambos os lados, mas por fim, os nórdicos ganharam vantagem. Byrhtnoth caiu heroicamente sob os golpes vikings. Olaf havia vencido. A vitória nórdica em Malden foi um duro golpe para o reino anglo-saxão. Desde a era do rei Alfredo, os ingleses mediam a saúde de sua sociedade pelo sucesso contra os vikings. Após um século de vitórias, um nórdico triunfou novamente em solo inglês. Em vez de ir para o campo como os heróis do passado, Ethelredo reviveu uma prática odiada dos dias mais sombrios das invasões vikings: o pagamento do Danegeld. O rei deu a Olaf 10.000 com a desculpa de que o novo arcebispo de Cantuária, Sigerico, aconselhou essa atitude. Podemos quase sentir o desprezo dos cronistas ao descreverem a política do rei. Foi um mau presságio e o início da duradoura reputação de fraqueza de Ethelred. Os anglo-saxões desprezavam o pagamento do Danegeld, pois além de mostrar fraqueza, atraía mais problemas. Quando a notícia se espalhou, todos os saqueadores do mar ficaram ansiosos para buscar seu pagamento de proteção. Nem as ações subsequentes do rei aliviaram os temores. Em 992, magnatas anglo-saxões decidiram reunir todos os navios aptos em Londres para enfrentar a ameaça viking. O rei abençoou, mas recusou liderar a expedição como um verdadeiro governante anglo-saxão. Como acabou acontecendo, a missão fracassou. Muitos culparam o fiasco pela ausência de Athelred. Antes de começarmos o vídeo de hoje, confira meu romance histórico ambientado durante as Cruzadas. Por que o Heathen Raid é baseado fielmente em fontes primárias? Por que o Heathen Raid te mergulha na ação da Era das Primeiras Cruzadas? Faz 24 anos que os primeiros cruzados tomaram Jerusalém. Roberto de Bourriz é um jovem cavaleiro cujo pai ascendeu ao poder no novo reino cruzado. Nada é mais importante para Roberto do que defender o Santo Sepulcro, o local mais sagrado da cristandade. Roberto sempre foi fiel a Balduíno, segundo rei de Jerusalém, e veterano da Primeira Cruzada, que governa o atribulado reino cristão. Mas sua amizade com a bela e determinada princesa Melisenda, filha do rei, está ficando perigosamente próxima. Em Alepo, o emir turco Balak reuniu um grande exército e promete derrotar os cruzados de uma vez por todas. A princesa Melisen sente o peso do futuro sobre seus ombros, pois seu pai não tem filho homem, e ela é a herdeira de um reino que seu povo acredita que deveria ser herdado por um príncipe guerreiro. Por que o infiel está furioso? Explora um capítulo raramente examinado na história das cruzadas. O reino de Jerusalém é jovem e está cercado de inimigos por todos os lados. Apesar das provações, o rei Balduíno e seus cavaleiros lutam com zelo, dispostos a morrer por Jerusalém. Guilherme de Malmesbury escreveu no século XII: a grande força na presença de um general na batalha e em sua coragem testemunhada nessas circunstâncias. Na sociedade medieval, esperava-se que um rei lutasse ao lado de seus homens, arriscando pessoalmente sua vida em batalha, como em um acordo legal. As testemunhas eram fundamentais, e aqueles que presenciavam a coragem de um rei em batalha contariam,
e recontariam que ele cumpriu seu dever, que era um governante digno do título? Esse era o problema com Aethelred, o despreparado. Ele foi um político habilidoso, mas diante dos novos ataques vikings, falhou em liderar seu povo contra a opinião popular. O abade inglês Elfric de Ensham escreveu que a vida de um rei era preciosa demais para ser arriscada em batalha. O abade citou o exemplo dos imperadores romanos e dos governantes bíblicos que enviavam generais para liderar seus exércitos em seu lugar. Isso não impressionou a elite guerreira anglo-saxônica, cujos pais haviam lutado nas guerras de escudos de Athelstan, Eduardo, o Ancião e Alfredo, o Grande, e derramado sangue contra os vikings. Em 993, Ethelredo realizou uma assembleia em Winchester, anunciando que havia errado ao ignorar as políticas sábias do bispo Etelvaldo. O rei buscava apaziguar o desagrado divino, retomando as reformas monásticas do pai. A rainha-mãe, Eufreda, voltou a gozar do favor do rei. A partir deste momento, Etelrado adotou uma postura penitencial e esse clima passou a dominar sua corte. Eufrico de Enchem escreveu em termos apocalípticos, exortando os cristãos a se arrependerem e se prepararem para o fim do mundo. Os vikings haviam retornado justamente quando o ano 1000 se aproximava. Seria esta a era de Satanás, libertado como foi profetizado pelo livro do Apocalipse? Após sua vitória em Malden, Olaf permaneceu na Inglaterra, saqueando ao longo da costa. Finalmente, em 994, ele atacou a própria Londres. Depois, saqueou as costas de Kent, Essex, Hampshire e Sussex. A crônica anglo-saxônica diz que eles roubaram cavalos e cavalgaram tão longe quanto quiseram. Foi uma mudança drástica e terrível em relação aos dias em que o grande rei Aethelstan esmagou e dispersou os nórdicos em seu caminho. O governo de Aethelred não mostrou capacidade de resistir. O rei seguia enviando ofertas de tributo a Olaf. Os vikings estabeleceram um acampamento duradouro em Southampton, onde recebiam facilmente os espólios da corte de Aethelred. Aethelred chegou a receber Olaf pessoalmente. Olaf já era um cristão batizado, mas agora foi confirmado. Com Aethelred atuando como seu padrinho, o objetivo de Aethelred era neutralizar Olaf comprando seus serviços como capitão mercenário. Os guerreiros vikings poderiam então ser usados para beneficiar em vez de saquear o reino. Olaf aceitou essa oferta. Ele jurou manter a paz e ajudar Aethelred contra outros invasores em troca de 22.000 libras em ouro e prata. Em seguida, Olaf navegou para a Noruega, onde usou sua riqueza inglesa para conquistar o trono norueguês. Enquanto isso, muitos homens de Olaf ficaram na Inglaterra às custas do rei. Atelrado ordenou que seus súditos tratassem bem os homens e proibiu que buscassem vingança contra seus hóspedes nórdicos. Em essência, Atelrado havia institucionalizado o saque. Seus súditos pagavam altos impostos para manter mercenários nórdicos. Isso foi o começo da instituição do Shire Reeve, ou xerife, que ia coletando impostos dos ingleses. Como expresso nas lendas de Robin Hood, o Shire Reeve era um agente odiado, um lembrete da fraqueza do rei e da presença opressora dos nórdicos. Então, em 997, um grupo dos homens de Olaf ficou entediado de apenas observar o saque chegando e iniciou seus próprios ataques pela costa de Devon e Cornualha. No ano seguinte, eles devastaram Dorset e, em 999, seguiram para o leste em direção a Kent, navegando pelo rio Medway, saqueando propriedades e devastando vilarejos. Aethelredo tentou empregar um de seus mercenários nórdicos, Pelle, para conter a violência, mas Pelle apenas se juntou aos saques pilhando Devon. Em 1001, como previram muitos nobres anglo-saxões, a condescendência de Aethelredo com os nórdicos só resultou em mais ataques. Aethelredo ficou desesperado para escapar dessa crise quando sua esposa, Elfgifu, morreu em 1001. Ele enviou mensageiros pelo Canal da Mancha para firmar aliança com a Normandia,
governada pelo Duque Ricardo II, a Normandia foi originalmente fundada por uma aliança entre o viking Rollo e um imperador franco, em uma situação muito parecida com a de Atelredo. Mas os normandos não eram apenas vikings cristianizados. Eles eram um novo grupo étnico, resultado da mistura dos colonos vikings com os francos locais. Por volta do ano 1000, os normandos praticavam o cristianismo latino com entusiasmo e eram completamente francos em língua e cultura. O Duque Ricardo II fazia alianças com escandinavos quando lhe convinha. Mas ele tinha pouco em comum com os invasores nórdicos que fundaram seu ducado, e também estava disposto a se aliar a Etelredo. O rei inglês e o duque normando firmaram um acordo. O rei casou-se com Emma, irmã do duque Ricardo, tornando-a rainha da Inglaterra na primavera de 1002. Como vimos, esse evento seria crucial para o futuro da Inglaterra. Os destinos das casas governantes da Inglaterra e da Normandia foram subitamente entrelaçados. E em um dia fatídico de 1066, esse fato teria um papel decisivo na transformação do reino da Inglaterra. Etelredo também adotou uma política agressiva, algo raro para ele. Em 1002, o rei decidiu ordenar a morte de todos os homens dinamarqueses na Inglaterra. Ao contrário do que muitos pensam, isso não quer dizer que Etelredo queria matar todos de origem nórdica ou dinamarquesa na Inglaterra. Muitas dessas pessoas já viviam no reino há mais de um século. Na verdade, Etelredo queria se livrar de todos aqueles mercenários que vieram com Olaf na década de 990. Os assassinatos deveriam ser realizados no dia de São Brício. Etelredo achou fácil conseguir voluntários para cumprir as ordens. Durante anos, os ressentimentos vinham crescendo e muitos ingleses ansiavam por vingança. Em 13 de novembro, as ordens foram cumpridas em todo o país onde os mercenários estavam. Anglo-saxões mataram homens escandinavos. Séculos depois, arqueólogos descobriram evidências do massacre. Valas comuns com dezenas de jovens escandinavos, datando do início do primeiro milênio. Os restos mortais apresentam sinais evidentes de morte violenta. Etelrado afirmou que os assassinatos eram justificados, dizendo que os dinamarqueses surgiram entre os ingleses como joio entre o trigo. O massacre do dia de São Brício não resolveu o problema de Etelrado, na verdade só piorou. A notícia do massacre se espalhou pela Escandinávia. Quando Sueno Barbafurcada, rei da Dinamarca, soube do ocorrido, jurou vingança e ofereceu recompensas a quem o ajudasse. Então, quem era esse Sueno Barbafurcada? Ele tinha cerca de 40 anos em 1003 e governava como rei dos dinamarqueses desde a morte de seu pai, Harald Dente Azul, em 986. Antes disso, ele havia saqueado e pilhado seguindo a tradição clássica dos vikings por volta do ano 1000. Ele derrotou e matou Olaf Tryggvason e tomou parte da Noruega, aumentando muito o seu próprio poder. Agora ele tinha os meios para realizar uma invasão séria à Inglaterra. Então, talvez a raiva justa não fosse sua única motivação para mirar no opulento reino anglo-saxão. Sweyn representa a transição escandinava do odinismo ao cristianismo. O pai de Svein era um convertido ao cristianismo que mandou batizar Svein, mas o cronista Adam de Bremen amaldiçoa Svein como um pagão perseguidor de cristãos. Outro cronista o chama de construtor de igrejas. O mundo escandinavo vive intensa agitação religiosa, com antigas crenças cedendo espaço à fé cristã. Sven pode ter tido um pé em ambos os mundos, mas como a maioria dos governantes escandinavos da época, ele certamente reconhecia o poder do cristianismo como a religião dos reinos prósperos da Europa. Se ele realmente adotou o cristianismo de forma sincera, isso não o impediu de manter a tradição de ataques marítimos de seus antepassados. Nos anos seguintes, Sueno atacou e devastou a Inglaterra. A crônica anglo-saxônica recorda esse período como uma era de horrores, quando o rei Etelredo falhou várias vezes em unir seu povo contra o temido Sueno Barbaforcada. As campanhas de Sueno foram além das antigas incursões vikings.
Ele liderou um exército invasor com ataques planejados para subjugar. No domínio de Etelredo, apenas a fome em 1005 convenceu Sueno a dar uma pausa em seus ataques. Enquanto a miséria dominava seus súditos, a paranoia dominava o rei. Etelredo baniu muitos de seus parentes e conselheiros da corte. Alguns desapareceram em mosteiros, outros morreram em circunstâncias suspeitas. 2 homens apareceram para preencher o vazio. O arcebispo Wulfstan de York virou um dos conselheiros mais próximos de Etelredo. Wulfstan acreditava que o fim do mundo estava próximo, e sua perspectiva apocalíptica dominava a igreja anglo-saxônica. Nesse período, Edric, o Agarrador, também ganhou destaque, assim apelidado por seu oportunismo inescrupuloso, sendo elevado ao posto de Ealdorman por Etelredo. Eodrico demonstrou uma crueldade mercenária que prosperou nesse período sombrio. Alguns cronistas acusam Eodrico de assassinatos políticos e intrigas violentas, mas também incentivou o rei a se fortalecer e reconstruir o exército. Desde 1008, Etelrado fez importantes reformas militares. A cada 300 idas de terra seria incumbida de financiar um novo navio de guerra. A cada 8 idas equipariam um soldado com armadura de malha e um capacete de ferro. Isso formou um exército de 8.000 soldados armados e 200 navios. A crônica anglo-saxônica diz que em 1009 Etelredo lançou uma armada sem precedentes, mas teve dificuldade para controlar sua corte. Eodrico, o Graber, promoveu seus irmãos a altos cargos, e conflitos irromperam entre sua família e as tradicionais casas nobres. Por fim, o irmão de Edric, Brithric, acusou Wulfnoth de Essex, um fã respeitado, de traição. Diante do trono do rei, Etelredo mostrou-se impotente para resolver a questão. Wulfnoth reuniu um grupo de homens poderosos ao seu redor, equipou uma frota e atacou a parte ofensora. Brithric respondeu lançando uma frota de cerca de 80 navios reais e partiu em perseguição a Wulfnoth. Uma tempestade, no entanto, atrapalhou a perseguição de Brithric, destruindo a maior parte dos navios do rebelde. Os navios que conseguiram voltar à costa foram queimados pelos apoiadores de Wulfnoth. Assim, um conflito civil absurdo arruinou cerca de metade dos novos navios de guerra do rei, lamenta a crônica anglo-saxônica. Assim, o trabalho de toda a nação acabou dando em nada. Logo depois, os ataques vikings retornaram em toda a Inglaterra. O arcebispo Wulfstan tentou conter os ataques, promovendo penitência nacional, liderando jejuns e procissões descalças. Ethelred ordenou a distribuição de armas e a veneração de relíquias. Uma moeda com o Cordeiro de Deus de um lado e a pomba da paz do outro celebrava essa campanha de caridade da realeza. Mas os ataques vikings continuaram. Um nórdico chamado Thorkel, o Alto, devastou a costa inglesa a partir de uma base na ilha de Wight. Em 1011, Etelredo tentou reviver a antiga prática de pagar o Danegeld para apaziguar Thorkel, mas a administração de Etelredo, completamente degradada, não conseguiu arrecadar os fundos do tributo. As coisas pioraram quando Thorkel atacou e ocupou a própria Cantuária. Saqueadores nórdicos capturaram muitos homens e mulheres e os levaram ao acampamento de Thorkel em Greenwich. Aqui, Thorkel celebrou por isso. Entre os cativos estava o mais prestigioso clérigo da Inglaterra, Ælfheath, arcebispo de Canterbury. Um fundo do poço sucedia o outro. O bispo sênior da Inglaterra foi sequestrado por invasores nórdicos em sua cidade catedral. Thorkel enviou capangas para negociar a libertação do arcebispo, e Edric, o Agarrador, liderou a tentativa de levantar o resgate. Mas o arcebispo Ælfheath mostrou seu caráter ao recusar firmemente o resgate. Ordenando ao seu rebanho que não pagassem uma única moeda por sua vida, Thorkel ficou furioso e ameaçou o arcebispo com todas as torturas imagináveis. Mesmo assim, Ælfheath desafiou seu captor. Frustrado, Thorkel e seus homens se embriagaram com vinho franco, saqueado de mercadores ingleses, enquanto tentavam decidir o que fazer. Homens de Thorkel atiraram ossos no arcebispo amarrado, até que um viking o acertou na cabeça com o lado sem corte do machado.
Ælfheath morreu com esse golpe. A notícia da morte do arcebispo se espalhou rapidamente. Muitos anglo-saxões se sentiram inspirados pela coragem do religioso diante do perigo, o que contrastava dolorosamente com a conduta dos seus próprios líderes. O rei, Thorkel em pessoa, não ficou satisfeito. Os nórdicos não só perderam um refém valioso, como matar sacerdotes estava virando um tabu crescente entre eles. Cada vez mais escandinavos veneravam Cristo, embora nem sempre em termos estritamente ortodoxos. Alguns nórdicos se converteram totalmente, enquanto outros viam Jesus apenas como mais um deus. Consideravam imprudente irritá-lo, como seria também com Thor ou Odin. Thorkel mandou levar o corpo do arcebispo para Londres, onde o bispo local o recebeu para sepultá-lo. Os anglo-saxões veneravam Ælfheath como o primeiro arcebispo de Cantuária a morrer como mártir. Em 1078, o Papa Gregório VII o canonizaria como santo. Mas o pior ainda estava por vir. Em 1012, Sweyn Barba de Garfo, rei da Dinamarca, invadiu novamente a Inglaterra. Desta vez, ele pretendia nada menos do que a conquista total do reino anglo-saxão. O historiador Mark Morris observa que Sweyn decidiu invadir a Inglaterra novamente porque se sentia confiante no apoio de alguns dos súditos de Ethelred. Evidências sugerem que muitos nobres e pessoas comuns passaram a considerar o governo de Ethelred como opressor, para não mencionar ineficaz. Indivíduos de alto escalão no norte escolheram colaborar com Sweyn. Quando o rei dinamarquês apareceu pela primeira vez com sua frota na costa de Sandwich, ele não atacou alvos óbvios como Canterbury, Winchester ou Londres. Em vez disso, ele navegou direto pela costa leste até o rio Humber, seguiu pelo Trent e chegou a Gainsborough, em Lincolnshire. A crônica anglo-saxônica relata que, com a chegada de Sweyn, não houve luta e o povo de Lincolnshire e Nortúmbria logo se submeteu. Isso provavelmente foi planejado antes. Sweyn já havia feito um acordo com as principais figuras da região para solidificar a aliança. O filho mais velho de Sweyn, Knut, era casado com Elvifu, filha do Ealdorman Ælfheim da Nortúmbria. O próprio Ælfheim foi morto por Edric o Agarrador em 1005 e agora sua família estava se aliando ao maior inimigo de Ethelred. Mas Sweyn não confiou apenas na palavra deles. Ele levou reféns das casas nobres da Nortúmbria antes de partir para continuar sua campanha. O rei deixou seu filho, Knut, em Gainsborough, em Lincolnshire, para vigiar os navios e os reféns. Sweyn e seu exército montaram cavalos fornecidos pelos locais e cruzaram a antiga fronteira de Watling Street, de acordo com a crônica. Eles causaram mais dano que qualquer exército poderia. Em outras palavras, os dinamarqueses devastaram severamente o campo. Praticamente, ninguém resistiu, Oxford se rendeu e entregou reféns. Winchester fez o mesmo. Atelrado resistiu em Londres, com o apoio de Thorkelder Alto e dos moradores locais. Os defensores de Londres repeliram o avanço inicial de Sweyn. O historiador João Haywoods ressalta que Londres ainda não era a capital da Inglaterra nessa época. Essa distinção ainda pertencia a Winchester, mas, naquela época, Londres já era a maior e mais rica cidade do reino. Os dinamarqueses decidiram ir em seguida para Bath, aqui. O nobre Etelmar, antes exilado num mosteiro por Etelrado, numa de suas purgas, negociou com Sueno em nome dos Tanes dos condados ocidentais. Sob domínio de Sueno, os londrinos perceberam o que viria, e temendo sua ira, enviaram mensagem ao acampamento dinamarquês oferecendo rendição. Etelrado só conseguiu fugir com seus aliados nórdicos para o acampamento de Thorkel em Greenwich. Aqui, Etelrado aceitou a realidade dos fatos. Ele havia perdido tudo depois de enviar a rainha Emma e as crianças reais para a Normandia. Etelrado admitiu a derrota e então fugiu para o país natal de sua esposa. E assim Sueno havia conquistado a Inglaterra. Ataques ocasionais de vikings nas costas de Etelrado
culminaram com a perda total do reino anglo-saxão para um governante escandinavo. Ethelred já tinha cerca de 40 anos. Restava-lhe apenas viver como exilado na corte do cunhado, o Duque Ricardo II da Normandia. Mas a boa sorte logo abandonou o rei dinamarquês em 3 de fevereiro de 1014. Após um reinado de 5 semanas, Sven Barbarruiva morreu de causas desconhecidas. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, outros que foi assassinado. Sven já tinha cerca de 50 anos de idade em que muitos homens medievais morriam, então talvez sua morte não tenha sido crime. John Haywood diz que Sven morreu de doença. Seja como for, seu corpo foi levado para York para ser enterrado na catedral. Sven foi, sem dúvida, tão implacável quanto os antigos conquistadores vikings, mas seu local de descanso final foi uma igreja, não um navio em chamas. Os vikings finalmente conquistaram a Inglaterra, mas a religião dos ingleses os conquistou. Em York, nobres ingleses começaram a chegar em grande número. A intenção deles era comparecer à corte de Sven. No lugar disso, estavam juntos no funeral dele. O exército de Sven logo escolheu Cnut como novo governante, mas os nobres ingleses demoraram a decidir. Os anglo-saxões valorizavam a unção real. A morte súbita de Sven pode ter sido sinal da vingança de Deus. O arcebispo Wulfstan de York pregou aos nobres sobre os males cometidos por Sven e outros vikings. Eles saquearam vilarejos, violentaram as esposas e filhas dos nobres e reuniram os aldeões para serem vendidos como escravos. Mas toda a ofensa que frequentemente sofremos, pregou o arcebispo, nós retribuímos honrando aqueles que nos insultam. Nós os recompensamos continuamente e eles nos humilham diariamente. O mais preocupante, segundo Wulfstan, foi que os anglo-saxões se aliaram aos dinamarqueses para depor seu próprio rei. O que poderia resultar disso, a não ser desastre? Nem todos os nobres se convenceram de imediato. Alguns questionaram restaurar o rei que levou a Inglaterra ao desastre. Outros se preocupavam com a inclinação de Æthelred para buscar vingança. Certamente Æthelred estaria ansioso para se vingar de todos aqueles que o haviam abandonado. Durante a invasão de Swain, nobres enviaram mensageiros à Normandia avisando que estavam prontos para receber Æthelred novamente como rei. Se ele garantisse a segurança de todos os nobres Tanis, eles também exigiram que ele jurasse governá-los de forma mais justa do que antes, obrigando assim o rei a reconhecer suas falhas passadas. Mark Morris chama isso de um momento da Magna Carta de Elrad. Talvez Æthelred, o impreparado, seja como o rei João dos anglo-saxões. Æthelred apenas cumpriu o que lhe restava. Tanis e Ealdorman levaram ao rei uma lista de queixas, e Æthelred enviou seu filho Eduardo a Londres para negociar com os nobres ingleses. Eduardo jurou que seu pai seria um senhor bondoso para eles e reformaria todas as coisas que eles odiavam. Os anglo-saxões esconderam essas negociações. O jovem Cnut, ainda residindo em Gainsborough com o exército dinamarquês de seu pai por volta da Páscoa, descobriu o que estava acontecendo e começou a preparar seu exército para uma nova campanha. Mas o dinamarquês foi superado. Æthelred recrutou o viking Olaf Haraldsson da Noruega para unir forças com Thorkel o Alto. Essa coalizão, apoiada pelos anglo-saxões, emboscou e devastou o exército de Cnut. O próprio Cnut mal conseguiu escapar com alguns soldados, os reféns de seu pai e sua vida, antes de partir para a Dinamarca. Cnut parou na costa de Sandwich e mutilou os reféns, cortando mãos, orelhas e narizes. Ele deixou essas almas infelizes como uma sombria vingança ali, na desolada costa inglesa. Æthelred retornou ao trono, esperando que seu segundo reinado fosse mais bem-sucedido do que o primeiro. O arcebispo Wulfstan proclamou que todos nós apoiemos lealmente um único Senhor real e que cada um de nossos amigos ame o próximo com verdadeira fidelidade. Mas houve pouca mudança. Os próprios mercenários nórdicos do rei haviam derrotado os dinamarqueses por ele, e Æthelred já coletava impostos substanciais para pagá-los. Æthelred teve filhos com suas 2 esposas. A primeira, Alvigivo de York, já falecida, lhe deu descendência. Æthelstan,
Com quase 30 anos, é o herdeiro aparente do pai. Além de Edmundo, de 24 anos, e do irmão mais novo, Edwig, com sua esposa normanda Emma, Ethelred teve mais 2 filhos, Eduardo, futuro confessor com cerca de 10 anos, e Alfredo, de 2 anos. Em 1014, o herdeiro aparente, príncipe Ethelstan, adoeceu, acreditando que estava morrendo. O príncipe fez seu testamento para seu irmão Edmundo. Ethelstan deu uma espada que foi do antigo rei anglo-saxão Offa. Este era um importante totem anglo-saxão, considerando o papel que Edmundo teria na história. O presente de seu irmão mais velho parece profético e rico em simbolismo. O príncipe Athelstan também deu presentes valiosos a uma dupla de irmãos nobres chamados Sigfert e Morcar. Esses 2 homens eram elites anglo-saxônicas, principais tânes dos 5 burgos. Eles herdaram essa posição de seu parente, o eldremano Elfhelm, o homem assassinado em 1005 pelo bajulador do rei, Eodrico, o Agarrador. Você deve se lembrar, foi esse grupo que parece ter sido o primeiro a trair Etelhirrado em favor de Sueno durante a invasão dinamarquesa anterior. Não se deve subestimar a importância desse alinhamento. O príncipe Etelstano mantinha relações com os rivais do conselheiro favorito do rei, Etelrado. A corte real continuava sendo um foco de intrigas, e o rei ainda não conseguia dominar sua própria casa. O príncipe Etelstano morreu em 1014, e então o barril de pólvora explodiu em 1015. Edric mandou matar Sigfert e Morcar, e Ethelredo logo tomou as terras dos irmãos e ordenou a captura da viúva de Sigfert, Elgid. O rei pretendia esconder a dama em um convento e a mandou prender em Malmesbury. A hostilidade de Ethelredo contra essa nobre casa não surpreende, pois foram os primeiros a traí-lo na grande invasão de Swain Barba de Garfo. O novo começo acordado antes do retorno de Ethelredo não estava se sustentando. Mas então o príncipe Edmundo, filho mais velho de Ethelredo e portador da espada do rei Offa, entrou em ação. Ele se juntou à facção anti-Eodrico e foi até Malmesbury libertar Lady Elgir. Em agosto, Edmundo casou-se com ela e assumiu o governo dos 5 burgos. A crônica diz que os nobres dessa região reconheceram Edmundo imediatamente. Esse foi um momento perigoso. Será que uma guerra civil iria estourar entre o rei e seu filho? Com o tempo, o príncipe Edmundo passou a ser chamado Edmundo Braço de Ferro por sua coragem e resiliência. Mesmo agora, as pessoas já percebiam que Edmundo era muito mais forte que seu pai. A prova final viria em breve. De repente, a ameaça dinamarquesa voltou em 1015. Knut, filho de Sweyn, chegou com um exército poderoso pronto para vingar sua humilhação anterior. O cronista alemão Tietmar de Meyersburg diz que Knut tinha 340 navios e 27.200 homens. John Haywood considera esses números exagerados, mas é claro que os contemporâneos viam Knut como líder de um exército excepcionalmente grande. Knut avançou para Sandwich em setembro e depois navegou com suas forças pela costa até Dorset. Daqui, ele liderou suas tropas saqueando o Essex inteiro. Ethelredo viveu seu pesadelo mais uma vez. O cansaço atormentava o rei, mas mesmo assim ele lutava para resistir. Ele marchou para Portsmouth, onde adoeceu. Ethelredo colocou Edric, o usurpador, no comando do exército. O príncipe Edmundo tinha seu próprio exército e se ofereceu para coordenar com Edric. Edric, vendo Ethelredo derrotado, o traiu e apoiou Knut. Foi um golpe final amargo para Ethelredo. Ainda mais porque a maioria dos nobres anglo-saxões odiava Edric e havia alertado o rei contra ele. Devastada pelos dinamarqueses, o Essex se rendeu a Knut no final de 1015. Knut avançou com seu enorme exército. Ele atravessou o Tâmisa e começou a queimar e saquear Mércia. O rei, doente em Londres, parecia prestes a se render e morrer para os invasores. O pânico se espalhou pela Inglaterra. Tudo parecia perdido. Os dinamarqueses teriam o reino novamente.
E então o príncipe Edmundo fez o que seu pai nunca fez. Ele agiu, e de forma decisiva. O príncipe tinha uma pequena força ao seu lado, mas imediatamente começou a tentar reunir mais do seu povo. Ele viajou para Londres no Natal, implorando ao seu pai que reunisse os homens da cidade. O rei não fez nada. Os cidadãos estavam apavorados com a ideia de irritar Cnut. De que adiantava lutar se Ethelred só iria falhar de novo? Eles se recusaram a se juntar a Edmundo sem o rei. Muitos deles já esperavam se submeter a Cnut em breve, de qualquer forma. Edmundo Ironside persistiu. Em janeiro de 1016, ele cavalgou para o norte e convenceu o conde Uhtred da Nortúmbria a trabalhar com ele. Mas então Cnut atravessou as Midlands e começou o avanço sobre York, no norte. Uhtred entrou em pânico e foi até Cnut e Edric para oferecer sua submissão. Eles aceitaram e Edric mandou decapitar o conde, substituindo-o por Eric, um nórdico. Cnut sentia-se confiante na vitória. As regiões estavam caindo para ele como dominós. Logo, ele esmagaria o irritante príncipe Edmundo com tranquilidade. Cnut retornou à sua frota na costa sul em abril de 1016. Sem opções, Edmundo Braço de Ferro cavalgou para Londres. Aqui, seu pai estava nos últimos momentos de vida. Edmundo foi até a cabeceira e observou os momentos finais de seu pai. Deve ter sido uma cena sombria. Athelrado sucumbiu lentamente à doença, sabendo muito bem que seu reino estava perdido, que todos os seus fracassos finalmente culminaram no desastre final. No dia 23 de abril, o rei deu seu último suspiro, encerrando a desastrosa era de Athelrado. O despreparado havia acabado. Apenas a rainha Emma, seus filhos, alguns bispos, padres, nobres e guerreiros testemunharam sua morte. E claro, Edmundo era agora tão determinado quanto seu pai fora fraco. Um escritor vitoriano afirma que a morte de Ethelred foi a única coisa útil que o rei já fez pela Inglaterra. Olhando para os acontecimentos logo após a morte de Ethelred, é fácil concordar. Os londrinos sepultaram o rei morto na Catedral de São Paulo e imediatamente juraram fidelidade ao seu filho, Edmundo. Ironside inspirava os homens onde seu pai os desmoralizava. Os homens de Londres ficaram em círculo ao redor de seu novo rei, Edmundo, que declarou que lutaria e destruiria o invasor. Lutou. Os londrinos aplaudiram e ergueram suas espadas. Uma nova batalha pela Inglaterra estava prestes a começar. Duas semanas depois da morte do rei Athelstan, Cnut partiu com sua frota, navegando pelo rio Thames até Greenwich. Os homens de Londres nomearam Edmundo rei da Inglaterra, mas será que ele conseguiria impor seu reinado? Diante do desafio de Cnut, o dinamarquês, como Edmundo poderia enfrentá-lo? Edmundo foi ao Wessex reunir tropas. A rainha Emma ficou em Londres com seus 2 filhos para motivar os homens da cidade a resistirem ao ataque de Cnut. Os dinamarqueses não conseguiram atravessar a ponte de Londres, então cavaram um canal ao redor de Southwark e arrastaram seus navios para o lado oeste da ponte. O exército de Cnut cavou uma vala ao redor de Londres para bloquear e cercar a cidade. Cnut ficou inquieto ao saber que Edmundo estava em Wessex, preparando um contra-ataque, deixando só uma pequena força diante de Londres. Cnut partiu com a maior parte de seu exército para perseguir Edmundo em Wessex. Edmundo e Cnut agora estavam em um perigoso jogo de gato e rato se perseguindo por todo o sul da Inglaterra. Eles se enfrentaram em 2 batalhas ferozes em Pensilwood e Sherston, ambas terminando sem decisão. No entanto, as forças de Cnut foram significativamente danificadas e Edmundo avançou para Londres, que ele libertou. Os dinamarqueses tiveram que fugir em seus navios. Sob a liderança de Edmundo, os anglo-saxões estavam desafiadores. A coragem de seu rei inspirava o próprio valor deles. Apesar de estarem em menor número em relação ao exército de Cnut,
As tropas de Edmundo pareciam capazes de se livrar do jugo dinamarquês de uma vez por todas. A longa maldição do reinado de Aethelred havia sido quebrada. O antigo espírito dos reis guerreiros havia retornado mais uma vez. Edmundo liderou seus homens contra Cnut na Batalha de Brentford. Os ingleses venceram o dia, embora Cnut tenha conseguido recuar e manter seu exército intacto, mesmo tendo expulsado o inimigo. Edmundo sofreu pesadas baixas e voltou para o Essex para reunir mais tropas. Ele teve sucesso, pois muitos homens apoiaram Edmundo Mãos de Ferro. Enquanto isso, Cnut voltou a Londres com seu exército e sitiou a cidade novamente. Os londrinos lutaram com coragem renovada, forçando Cnut a recuar mais uma vez. Cnut agora tomou uma rota longa pelo sul da Mércia, mas ao sul em Wessex e depois em Kent. Enquanto isso, Edmundo perseguiu os dinamarqueses, alcançando-os em Otford. O jovem rei agora impôs uma derrota maior a Cnut. A ousadia anglo-saxã surtia efeito. As tropas de Cnut ficaram cada vez mais desmoralizadas. Parecia que Edmundo estava à beira da vitória total. Como esperado, o Ealdorman Edric, o ganancioso, percebeu que Edmundo era seu homem. O arrivista sempre abandonava seus aliados quando tinham problemas. Edmundo nunca se deu bem com Edric, mas agora o ganancioso tinha muitos guerreiros no acampamento, e Edmundo precisava de toda a ajuda possível. O jovem rei aceitou a fidelidade de Edric. A crônica anglo-saxônica lamenta essa decisão como o maior ato de tolice da história. Séculos depois, cronistas ingleses afirmariam que Edric sempre foi um traidor e que se juntou a Edmund como um agente duplo para Cnut. Naquele outono, Cnut marchou com suas forças para Essex. Lá, ele pegou Edmund de surpresa. O jovem rei reuniu suas tropas e enfrentou os dinamarqueses na Batalha de Ashington, em 18 de outubro de 1016. Edmund organizou seus homens em 3 linhas e lutou na linha de frente. Cnut, que tinha uma vantagem numérica considerável, ficou atrás de suas próprias linhas e observou enquanto suas tropas lutavam por ele. O confronto foi brutal. Ambos os lados sabiam que aquele provavelmente era o momento decisivo e lutaram com intensidade. Edric começou a gritar que a batalha estava perdida e espalhou que Cnut era invencível. O usurpador então fugiu com todas as suas tropas mercienses. Foi um golpe duro para os ingleses, mas Edmundo não recuou e seus homens se uniram em torno de seu rei. Os anglo-saxões continuaram lutando, estavam terrivelmente em menor número e sofreram baixas terríveis, mas sua coragem resistiu e a batalha continuou noite adentro. Muitos nobres caíram heroicamente, incluindo o Ealdorman F. Kettle, da Anglia Oriental. Edmundo sofreu ferimentos graves e foi finalmente forçado a recuar. Ele se retirou com seu exército, bastante castigado mas intacto, para a ilha de Olney, em Gloucestershire. O fato de Edmundo e seus homens terem superado essa derrota mostra sua determinação. A coragem do rei foi essencial para preservar seu exército. Os anglo-saxões lutaram com grande inspiração ao lado de seu rei, que empunhava espada e escudo e sangrava com eles. Com a batalha encerrada, Edric foi a Olney pedir que Edmundo negociasse com Cnut. Só podemos imaginar o desgosto de Edmundo ao lidar com Edric traiçoeiro. A realidade era que Edric representava uma parte considerável do campo anglo-saxão. E após a derrota em Ashington, Edmundo teve pouca opção além de abrir negociações. Os dois lados chegaram a um acordo. O Tratado de Olney dividiu a Inglaterra entre Edmundo e Cnut. Edmundo governaria o Essex e Cnut teria todo o território ao norte do Tâmisa. Os londrinos só agora aceitaram se render a Cnut. Dada a dimensão da vitória dinamarquesa, é impressionante que Cnut tenha concordado com essas concessões tão significativas. Edmundo era um inimigo formidável e Cnut pode ter temido a continuação da guerra. Cnut embarcou em sua frota e voltou para Londres para passar o inverno. Infelizmente, Edmundo havia sido gravemente ferido na luta. Em 30 de novembro de 1016, Edmundo Braço de Ferro morreu.
É provável que Edmundo tenha morrido pelos ferimentos, mas ao longo dos séculos muitos especularam sobre a morte desse jovem rei corajoso. Depois, cronistas alegaram que o traidor Edric envenenou o campeão da Inglaterra, mas autores da época não mencionam isso. Os seguidores de Edmundo enterraram seu rei perto de seu avô Edgar, na abadia de Glastonbury, em Somerset. Com Edmundo fora, Cnut obteve a vitória que não conseguira no campo de batalha. Toda a Inglaterra se submeteu a Cnut. O dinamarquês agora era rei da Inglaterra. Cnut escolheu Londres para sua coroação em vez de Winchester, e a cerimônia aconteceu em janeiro de 1017. Historiadores frequentemente comparam Edmundo Braço de Ferro a seu ancestral Alfredo o Grande. Assim como Alfredo, Edmundo se viu reduzido a governar apenas o Essex e, também como Alfredo, Edmundo foi um comandante valente que despertou o espírito de luta do seu povo. Se Edmundo vivesse mais, provavelmente ressurgiria e triunfaria sobre Cnut, o dinamarquês. Apesar da brevidade de seu reinado, Edmundo Braço de Ferro se destaca como um dos monarcas mais heróicos da história inglesa. Os sobreviventes da Casa de Wessex fugiram para o exílio. O irmão mais novo de Edmundo, Edric, escapou para a Normandia. Emma fez o mesmo com seus filhos pequenos, Eduardo, o Confessor, e Alfredo. Os próprios filhos de Edmundo, ainda bebês, Eduardo e Edmundo, estavam à mercê de Cnut. Edric insistiu para que Cnut matasse os dois bebês, mas Cnut, para seu crédito, recusou e os enviou para a Suécia. Os dois meninos fugiram para a Hungria. A dinastia de Alfredo, o Grande, foi expulsa da Inglaterra. Mas essa não foi o fim da história. A Normandia se tornou o refúgio da Casa de Wessex, onde o filho de Etelredo, o despreparado, se aproximaria do povo de sua mãe. Com o tempo, isso impactaria decisivamente o futuro da Inglaterra. Cnut nomeou Edric, o Avarento, o governador da Mércia, deu a Thorkel, o Alto, a Anglia Oriental e manteve o Jarl Érico no comando da Nortúmbria. O próprio Cnut governava a partir de Wessex no final de 1017. Cnut sentiu-se pronto para se livrar de Edric. Naquele Natal, Cnut chamou Edric à corte real. Satisfeito, Edric partiu, certo de que seria mais recompensado por seus serviços ao dinamarquês. Edric teve uma surpresa ao entrar no salão de Cnut. Os guardas dinamarqueses o prenderam ali. Diante dos nobres e clérigos reunidos, Cnut denunciou Edric por trair Edmund. Era uma desgraça para um homem se voltar contra seu rei. Cnut ordenou que Jarl Eric decapitasse Edric, como uma lição para todos os soldados serem fiéis aos seus reis. Eric cumpriu a ordem do rei e a cabeça de Edric foi exposta na ponte de Londres. Assim, a justiça finalmente alcançou Edric. Lars Braumberth chama Edric de o traidor mais notório da história inglesa, um nobre meio obscuro, meio dinamarquês, meio inglês. Godwin aproximou-se de Cnut e ofereceu lealdade. Antes, ele havia sido fiel a Edmund durante toda a guerra civil. Cnut perguntou ao homem por que deveria confiar no novo rei. Godwin disse que sua lealdade a Edmund já provava seu valor para o dinamarquês. Cnut concordou. Ele deu a Godwin o condado de Wessex. Godwin, cuja família era obscura, tornou-se um dos nobres mais poderosos da Inglaterra. Sob Cnut, o dinamarquês, Cnut deu terras a vários companheiros dinamarqueses de alta patente, mas não houve grande entrada de dinamarqueses na Inglaterra sob seu governo. A maioria dos vikings que lutaram por Cnut eram mercenários, e após a guerra, a maior parte deles retornou à Escandinávia para buscar outras oportunidades. Cnut mudou pouco na estrutura do governo anglo-saxão. Ele manteve a maioria dos impostos de Ethelred, que eram pesados, mas ao contrário de Ethelred, Cnut se mostrou capaz de proteger as costas inglesas. Ele conseguiu reduzir os pedágios pagos por mercadores ingleses no continente. Cnut era um estrangeiro que trouxe uma conquista violenta e traumática para a Inglaterra, mas seu governo trouxe paz e estabilidade após anos de tumultuadas guerras vikings. No entanto, ele ainda estava preocupado com a situação na Normandia.
agora lar de várias pessoas que poderiam muito bem desafiar seu governo. Logo após ser coroado, enviou mensageiros à corte do Duque Ricardo II da Normandia para tentar uma aliança. Knut propôs um casamento com a irmã de Ricardo, a própria ex-rainha da Inglaterra, Emma. Claro, Knut já era casado com uma nobre inglesa, Lady Elfgive da Nortúmbria. Ela já tinha dado a Knut 2 filhos, Svein Alffason e Harald Harefoot. Knut deixou Alfgive de lado, embora lhe tenha concedido um status honroso na corte. Claramente, ele não havia adotado completamente a ideia de casamento da igreja anglo-saxônica. Ricardo concordou com a proposta. Em 1018, Knut e Emma se casaram mais uma vez. Emma da Normandia tornou-se rainha da Inglaterra. Seus filhos de Ethelredo, no entanto, permaneceram em segurança na corte do tio em Rouen, onde cresceram como hóspedes de honra ao lado dos jovens nobres da Normandia. Canuto é frequentemente chamado de primeiro rei viking da Inglaterra, mas ele se esforçou para observar os costumes da monarquia cristã inglesa. Ele queria ser aceito como igual pelos demais governantes cristãos europeus. Ele apoiou e dotou ricamente a igreja, conquistando a estima do clero. Em 1027, viajou como peregrino a Roma e testemunhou a coroação de Conrado II como imperador do Sacro Império Romano. Knuto e Conrado mantiveram uma relação amistosa e firmaram uma aliança matrimonial entre Gunilda, filha de Knuto, e Henrique, filho de Conrado. Knuto tentou eliminar as divisões entre seus súditos ingleses e dinamarqueses. Ele se apresentou não como conquistador estrangeiro, mas como continuador das instituições da monarquia inglesa. Em 1020, Knuto levou sua corte a Ashington, onde derrotara Edmundo Mãos de Ferro anos antes. O rei dedicou uma nova igreja que construiu em homenagem ao local da batalha. Ele também visitou o túmulo de Edmundo em Glastonbury, onde ofereceu um manto bordado. Ele transferiu solenemente o corpo de São Ælfric de São Paulo para a grande igreja em Cantuária, do outro lado do canal. Os francos admiraram a piedade e o governo justo de Knut. O bispo de Chartres enviou uma carta a Knut dizendo: "Ficamos maravilhados com o seu conhecimento, assim como com a sua fé. Você, de quem ouvimos dizer que era um príncipe pagão, agora sabemos que não é apenas um cristão, mas também um doador muito generoso aos servos de Deus." Podemos ter certeza de que Knut entendia o poder da igreja e fez questão de ser amigo de seus líderes. Seu casamento com Emma também reforçou sua legitimidade. A rainha tinha cerca de 10 anos a mais que o marido, mas ficou evidente que foi posta como parceira do rei no governo. Uma ilustração de um manuscrito de Winchester mostra Knut e Emma lado a lado. Ambos aparecem apresentando uma cruz diante do altar-mor. Um anjo coloca uma coroa na cabeça de Knut e o rei empunha sua espada, mostrando que ele é o defensor do povo cristão. É impressionante notar a transformação do mundo escandinavo da era do rei Alfredo para a era do rei Knut. Finalmente, um governante viking havia conquistado a Inglaterra, mas ele ainda era um viking. Em retrospecto, foi a cristianização da Escandinávia e a incorporação do mundo escandinavo à crescente civilização cristã latina da Europa que se mostraram mais significativas. A conquista de Knut aproximou a Inglaterra da Escandinávia, mas seu império do Mar do Norte, com Inglaterra, Noruega e Dinamarca, durou pouco tempo. A instabilidade do reinado de Ethelredo foi explorada pelos dinamarqueses e levou Ethelredo a criar laços com os normandos. Isso logo se mostraria muito mais significativo na história inglesa. Talvez, sem essa ameaça dinamarquesa, uma aliança entre o Duque Ricardo e o rei Ethelredo nunca teria ocorrido, mas ocorreu. E os herdeiros de Ethelredo passaram anos na Normandia, aproximando-se dos parentes da rainha Emma e adquirindo um gosto por tudo que era normando. Obrigado por assistir. Agora, veja nosso documentário completo sobre o julgamento e a queda dos Cavaleiros Templários, disponível no link na sua tela. Clique no ícone do vídeo para assistir. E até a próxima. Mantenham a história viva, amigos.